Idealizado por D. Pedro II, foi criado em 1838 o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Em 1959, esta entidade passou a se chamar Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. Neste salão, que abriga várias obras de arte, foram realizadas as primeiras reuniões da Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna começou nesse espaço, curiosamente, quando aqui se reuniam os principais intelectuais da época que vinham ao balneário de São Vicente. Esse trabalho de reunião não era só para vir à praia, mas era para discutir ideias, para projetar metas, para criar objetivos diferentes que quebrassem todos aqueles dogmas existentes na cultura original. Por isso a importância não só da instituição, das instituições, mas da vida civil, que fez com que o Brasil criasse uma nova projeção chamada Semana de Arte Moderna de 22, que nós agora comemoramos 100 anos. Como museu histórico e geral da cidade, este patrimônio da comunidade possui um acervo com mais de 26 mil objetos e documentos históricos. Sua histórica biblioteca conta com mais de 57 mil volumes, com livros raros datados de 1756. O museu é o registro puro da nossa história pretérita, e sem história não há memória histórica, não há projeção de presente e não há futuro. O nosso precioso acervo é contido de documentos, de peças, de objetos, de quadros, de diplomas e documentos importantes que fazem com que a gente viva uma história pretérita numa cidade que praticamente começou junto com o Brasil. Nós verdadeiramente temos uma história contada de 12 mil anos atrás para cá e relatada em cada peça, em cada gesto, em cada momento, em cada objeto que pode ser visitado nesse espaço tão precioso, na primeira cidade do Brasil, célula máter da nacionalidade, cidade monumento da história pátria. São Vicente tem uma história riquíssima e nós somos os guardiões fiéis dessa história.
Isso tudo forma as pessoas e gera profissionais. E o nosso interesse não é só fomentar a cultura, mas é plantar sementes para que as pessoas possam, colhendo os frutos, frutificar na sua própria vida, tendo possibilidades, tendo avanços, tendo amplitude de conhecimento e buscando cada vez mais se aprimorar. Esse é o nosso projeto, essa é a nossa meta. Esse espaço físico de contextualização faz com que a gente tenha a necessidade de aprimoramento cultural. E eu vou dizer para você por que aprimoramento cultural. Porque ensino é você aprender o essencial, isso você tem na escola. Você vai aprender a ler, a escrever, a fazer contas, a falar uma língua. A cultura que nós pretendemos produzir, ainda que ela venha de baixo para cima, que ela venha do povo, ela vem para ser um reflexo da nossa sociedade. São Vicente é uma cidade muito carente de cultura. Esta região, notadamente, teve uma carência cultural muito grande pela ausência de grandes centros culturais. A nossa cidade, por exemplo, não tem um teatro até hoje. A nossa cidade tem poucos estabelecimentos de cinema. A nossa cidade não tem uma galeria de arte, salvo a galeria de arte que tem aqui dentro da instituição. A nossa cidade, por exemplo, não tem um piano público e nós temos alguns pianos públicos onde podemos fazer recitais. Então a nossa visão, enquanto diretores dessa instituição, foi de produzir esse aprimoramento educacional que é chamado de cultura. E aí ela vem de baixo para cima. A gente valoriza o artista mais humilde, que quer um espaço para mostrar os seus quadros. A gente valoriza o músico que está crescendo e nascendo agora. E criamos aqui o Quarteto Caiçara, o Quarteto Ibirá. Fomentamos vários pianistas que pudessem vir para cá para começar a mostrar a sua arte. Trabalhamos muito com escritores, trabalhamos com pintores, óleo sobre tela, acrílico sobre tela, escultores. O trabalho cultural, ele não cessa, ele é presente o tempo todo, verdadeiramente para trazer a uma imagem que a gente quer da sociedade. A sociedade está se aprimorando e esse aprimoramento social é feito nesta casa. Essa casa que busca, mais do que nunca, fomentar e estimular e plantar sementes das raízes de uma cidade que tem aí 520 anos praticamente de história e que trabalha em cima dessa poderosíssima história. É por isso que a gente sempre tem centros de estudos, trabalhamos com arqueólogos, abrimos espaço para que a cultura verdadeiramente seja uma essência e que ela venha de baixo para cima. Nós ouvimos a população, nada é imposto a eles. Na verdade, eles nos acolhem e hoje nós nos tornamos como ponta de lança na área cultural por conta da pujança em se fazer sempre o melhor ou buscar fazer sempre o melhor. Com erros ou acertos, nós temos tentado e esse esforço, tenho certeza, gerará excelentes frutos e bons reflexos no futuro não muito distante.
O Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente projetou-se como um dos mais pujantes e mais notáveis de todo o país. Cumprindo a sua missão não só de preservar e ser o recipiendário da história, nós resolvemos ser agentes culturais vivos. E com isso agregamos todas as demais instituições culturais da cidade, abrindo espaço nesse velho casarão de 1890 para que todos tenham a liberdade de produzir a sua arte e estimular esta produção, abrindo espaço e fazendo com que as pessoas tenham oportunidades que elas não encontram em outros lugares. Hoje, o Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, sem dúvida nenhuma e sem nenhuma presunção, é a instituição mais importante da cidade de São Vicente em termos de pujança cultural. Ela está permanentemente aberta, permanentemente pronta a atender qualquer anseio e acolhe a todas as pessoas que de maneira indistinta nos procuram, não só para fazer o seu registro histórico, a sua busca geográfica, a pesquisa arqueológica, mas também para ter a sua atividade cultural. Evidente que a gente luta com grandes dificuldades, como qualquer instituição, mas a luta nos estimula a cada momento a tentar conquistar novos desafios e abrir novos horizontes, que é o que a gente tem tentado fazer e conseguido fazer com muita clareza. Acho que São Vicente deve entender da vital importância dessa instituição e acho até que entende porque nos retribui com muito carinho, com muito respeito, com muita admiração. E todos nos acolhem sempre, em todos os lugares que nós vamos. E quando a gente diz precisamos da sua ajuda, as pessoas normalmente nos estendem a mão sem sequer perguntar para quê. Isso nos enche de orgulho, nos enche de coragem e nos enche de vontade de vencer novos e novos desafios. Por isso que essa instituição se mantém tão viva e tão pujante no panorama desta cidade, eu diria desta região, e sem aí falsa modéstia do nosso estado. Além dos constantes eventos culturais, o Museu Histórico e Geral da cidade está aberto para visitação. De segunda a sábado, das 9 às 17 horas. Venha nos visitar!